Glória a Deus. É a palavra que nos alimenta espiritualmente. Você receba o alimento espiritual para o seu coração, para a sua alma aqui nessa noite. João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A lei foi dada por intermédio de Moisés, agora a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Glórias sejam dadas ao Senhor Jesus. Aleluia. Abra o seu coração. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Deixa Ele falar, deixa Ele te revelar o que está no coração dele a seu respeito. Esse texto, com algumas meditações que a gente vai fazer aqui, fala a respeito do plano original de Deus, da ideia original, a ideia inicial do Pai, a meu respeito, ao seu respeito, a respeito de toda a criação. A palavra diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Está falando de Jesus, que veio ao mundo. Ele era a palavra, estava com Deus e era Deus. Não temos dúvida que Jesus é Deus. Mas o importante é a gente entender e ter a consciência de que Jesus não nasceu há 2000 anos atrás a sua existência. Ele já existia, ele já estava com Deus na criação de todas as coisas. E o importante também é entender, ele não só estava com Deus, mas ele faz parte ativa de toda a criação, porque por meio dele tudo foi criado, através dele. Então Jesus, essa figura tão importante na nossa vida, o próprio Deus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, o nosso resgatador, ele já estava desde o princípio, e ele faz parte deste plano original de Deus. Se a gente vai analisar essa palavra, que em algumas traduções da Bíblia diz que no princípio era o verbo, era a palavra,
é o logos no grego. Mas essa palavra, ela tem na sua essência o significado não somente de uma palavra, como a gente pensa de imediato. Quando você pensa em qualquer palavra, celular é uma palavra, cadeira é uma palavra. Mas a palavra, o verbo, essa palavra que é usada para descrever Jesus, para descrever o que Ele é, ela diz respeito de um pensamento, de uma razão, de um raciocínio, que acontece dentro da nossa cabeça antes da gente dizer uma palavra. Toda vez que você vai dizer qualquer coisa, antes de você falar essa palavra com a sua boca, você pensa na sua mente, e aí você declara uma palavra. Então esse logos, essa palavra, ela tem esse significado de um raciocínio, uma razão, um pensamento que vem antes da palavra dita, da palavra declarada. Até se a gente pegar para ver no início, lá em Gênesis, quando Deus, na criação, Gênesis 1:3 é a primeira vez que vem essa palavra dizer: então, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus criou a luz e todas as coisas através da palavra. Mas antes da palavra, também no hebraico, a gente vai ver que essa palavra tem o significado de um ato de pensar consigo mesmo. É um raciocínio dentro da nossa cabeça antes de você dizer qualquer palavra. É algo que já foi consolidado, já foi estruturado, já foi consumado na sua cabeça antes de você declarar. É aquilo que você fala com a intenção de fazer algo. Essa palavra, ela é muito mais profunda do que só algo que a gente diz. É algo que já foi estabelecido na mente. Quando você diz algo, é a mesma coisa quando você declara algo de maneira profética, ou quando você faz uma programação, um planejamento na sua vida, e aí você vai declarar esse planejamento, porque você já estruturou, você já pensou a respeito, já analisou, já fez os cálculos, e aí você declara: amanhã eu vou fazer tal coisa. Aí você declara essa palavra, mas você declara diante daquilo que já foi consolidado, estruturado na mente. E assim é a palavra, assim é Jesus. E assim é tudo que Ele representa para mim e para você. Porque se nós que temos um raciocínio que nem a ciência até hoje não conseguiu descobrir, a totalidade da complexidade do cérebro humano, quanto mais a mente de Deus. E você acha que Deus declarou coisas sem antes pensar? Então Jesus, que é a palavra, que é o verbo de Deus, ele representa também todo esse raciocínio da criação de Deus. Aleluia. E a criação de Deus inclui você. A criação de Deus inclui você. E quando você foi criado, preste bem atenção em tudo isso que a gente está meditando. Você foi, na verdade, planejado na mente de Deus. E não foi planejado no ano que você nasceu 9 meses antes, não. Desde a fundação do mundo, Deus já planejou todos os dias da sua vida. Ele escreveu um plano, Ele desenhou propósitos. Dentro daqueles propósitos, dos propósitos e objetivos que Ele desenhou para a sua vida, Ele depositou dentro de você todo o dom, talento e capacitação que seria necessário para você cumprir esse propósito. E eu tenho certeza que vai muito além de tudo isso que eu estou falando, porque essa é a mente de Deus, e esse é o verbo, essa é a palavra. Quando a gente pensa em Jesus, devemos pensar nisso tudo que Ele representa para nós. Porque analisando isso eu vejo, Jesus na verdade Ele representa a ideia original de Deus, o plano total de Deus. Quando Deus pensou em tudo, Jesus era o verbo, Ele estava com Deus, e Ele era Deus, e
todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aleluia. Nada do que existe hoje, sem Jesus, sem o verbo, sem a palavra, sem o raciocínio, sem o pensamento, sem todo o planejamento de Deus, teria sido feito. Porque Deus não faz nada à toa. Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada sem planejamento. Glórias sejam dadas ao Senhor, que você seja liberto e liberta de todo o pensamento maligno que vem tentando diminuir o valor que você tem para Deus, que vem tentando diminuir os propósitos, o planejamento, a razão de você estar hoje vivo, de você ter o fôlego de vida, de você ter sido criado e concebido no seu pai e na sua mãe, mesmo sem que talvez não fosse planejamento dos seus pais, mas foi plano de Deus. Tem um propósito, você tem valor, e Jesus, Ele representa isso para você. Ele não carregou aquela cruz para salvar coisas insignificantes. Não, Ele carregou aquela cruz, Ele entregou a vida dele para trazer vidas que haviam sido desviadas, que haviam sido distorcidas do seu plano original, que haviam sido tiradas do seu plano perfeito. Ele fez tudo o que Ele fez para trazer de volta para o plano original, para trazer de novo o significado de tudo, para trazer de novo a relevância, o propósito e os planos de Deus para você. Aleluia. Jesus, Ele é tudo isso. É difícil a gente querer, a gente quer falar, mas eu creio que eu não, mesmo tudo que eu falei aqui não descreve nem 1% do que você é para Deus. Não descreve nem 1% do que Ele planejou, estruturou e pensou antes de você vir a existir. Aleluia. Romanos 11:36 diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Pense em qualquer coisa da sua vida agora. Já pensou? Isso aí você vai usar para glorificar a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O diabo veio para distorcer toda a verdade de Deus. A primeira coisa que a serpente fez foi semear uma palavra de engano em Eva, para distorcer a palavra de Deus. Quer dizer que Deus falou que você não pode comer de toda a palavra, de toda a árvore? Semeou o engano, semeou a distorção, o adultério, a adulteração de algo. Portanto, quando você pensa na sua vida, e é aqui que a gente vê, porque que muitas vezes a gente observa, se depara com pessoas que ouvem a palavra, talvez ouvem de maneira superficial, que Jesus, Filho de Deus, era o Verbo, se fez carne, morreu na cruz, ressuscitou, perdoou os nossos pecados. Ouve tudo isso, mas não entende a essência, e vem para a igreja, talvez busca a palavra, faz coisas, achando que o que Deus veio fazer é resolver a sua vida aqui na terra, te dar bênçãos aqui na terra, te dar vitórias aqui na terra, e tudo fica por isso mesmo. Mas isso é diminuir demais, é diminuir muito o trabalho, a obra da graça de Deus sobre a minha vida e a sua. Isso não é nem 1%. E aí que a gente percebe, porque a gente vê que pessoas buscam a Deus
para conquistar coisas, para conquistar coisas materiais e muitas vezes conquistar coisas abstratas, como honra, fama, e esquece que tudo isso na verdade deveria ser para a honra e glória do Senhor Jesus. E aí que a gente vê que ainda buscando a palavra, buscando a Deus, se não tomarmos cuidado, o engano que foi semeado lá no princípio permanece na nossa mente. E aí você busca a Deus e continua infeliz, busca a Deus e continua infeliz, busca a Deus e continua infeliz, porque esquece que dele, por ele e para ele são todas as coisas. A sua vida inteira você precisa entender: se Deus te dá algo, se Deus te deu algo, se Deus te deu um talento, um dom, é para Ele, é para ser usado para a honra e glória dEle. Se Deus te deu bênçãos materiais, riqueza material, é para Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. A minha função, o meu objetivo, o seu objetivo aqui na terra não é conquistar as coisas da terra, mas é se lembrar que tudo que foi criado por meio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito, e todas as coisas são para glorificar o nosso Senhor. Colossenses 1,16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Aí que a gente vê que talvez você já se deparou com pessoas assim, talvez você no passado já agiu assim, onde a gente corre para Jesus para buscar uma bênção. Aí Jesus te dá a bênção, você recebe a bênção, aí você vira as costas para Jesus e quer usufruir da sua bênção, mas você esquece que essa bênção só existe porque está nele. Você só existe porque está nele. Então, ainda que a gente vire as costas para Jesus e para Deus, a gente não se desliga dele. Porque se desligar totalmente de Deus significa morrer, significa a morte, deixar de existir. Por isso a palavra diz: por mais que eu corra e eu fuja de ti, no Salmo 121, não importa para onde eu vá, ali tu estás. Porque na verdade Ele é que nos sustenta. Fala para quem está do seu lado: nós estamos nele. Aleluia. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. No versículo 17 de Colossenses 1 diz: ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Até o ateu, ele só está vivo, ele só existe porque o ateu está no Deus que ele não crê. Tudo subsiste nele. A gente jamais vai fugir de Deus, a gente jamais vai se distanciar de Deus no que diz respeito à essência da vida, do fôlego de vida, da existência. Atos 17:28 diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Você não consegue fugir de Deus, você não consegue. Se deixarmos a soberba tomar conta do nosso coração e da nossa mente, achando que a gente pode conquistar qualquer coisa sem Deus, estamos completamente equivocados. Aleluia. E toda essa criação maravilhosa de Deus, a gente volta ali para Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus na criação dizendo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui a gente vê Deus declarando a palavra: façamos o homem. Mas antes de Deus declarar isso, Ele já tinha concebido essa ideia a seu respeito, a meu respeito. Aí entra toda a história que você já conhece. A serpente lança um engano, lança a dúvida no coração de Eva. Eva cai no engano, chama seu esposo, juntos desobedecem a Deus. E a palavra de Deus diz: por meio de um homem o pecado entrou no mundo. E o pecado então foi essa distanciação. Ele distorceu todo esse plano original do verbo que estava com Deus, Jesus. Esse plano: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu e você fomos criados para sermos conforme a imagem de Deus, a semelhança dEle. Quando odiamos, matamos, mentimos, não estamos agindo conforme a imagem de Deus. E isso foi o que aconteceu, foi o resultado do pecado que entrou no mundo. Aí a gente começa a chegar para entender o plano perfeito de Deus. Jesus, o verbo, a palavra que se tornou carne, Ele veio para trazer a reconciliação. Ele veio nos trazer de volta ao plano original. Aquele pensamento do Pai na eternidade a seu respeito. O pensamento do Pai, do Criador a seu respeito, o que Ele planejou para você, o que Ele desenhou como propósitos da sua vida. Jesus, Ele veio te trazer de volta para aquele lugar. Glória a Deus. Jesus é o verbo. Colossenses 1:20 diz: e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Jesus então, o Pai planejou, e foi do agrado do Pai fazer com que por meio de Jesus reconciliasse consigo todas as coisas. Então Jesus, ele veio com esse objetivo de nos trazer de volta, nos reconciliar de volta com Ele. E com isso Ele está nos trazendo, nos ligando de volta ao plano original do Pai. Amém. Aleluia. Você tem tudo para ser segundo a imagem e semelhança do seu Criador. Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. 21, versículo 21. Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Que coisa maravilhosa. Vou ler de novo, preste atenção. Antes, vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Antes éramos inimigos, vivíamos em guerra contra Deus, achando que poderíamos fazer qualquer coisa sem Ele, achando que sem Ele a gente poderia existir, conquistar coisas, exercer a autoridade e domínio que Ele nos deu no princípio. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. O Senhor Jesus, Ele veio para reestabelecer a paz entre nós
e Ele mesmo, o Criador, o Pai, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Se a gente ler Romanos 3, versículo 21. Romanos 3, 21. Diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, separados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, ou seja, para aceitação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Anteriormente, na sua tolerância. Por quê? Porque antes de Jesus vir, a graça de Deus já estava sobre nós, senão a humanidade já teria deixado de existir. Por isso, diante dele, por ele, nós recebemos graça sobre graça. Veio graça acima da graça. E a graça que veio, que é como a justiça, que a palavra aqui está dizendo, é entregue, é válida para aqueles que creem em Jesus. Basta crer nele, ter fé em Jesus, entender, não, ele é o plano original, ele representa o lugar para onde eu tenho que voltar, porque eu estava afastado. Não há distinção, não importa a origem da sua família, não importa o seu passado, não importa nada, não há distinção. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Fomos separados de Deus através do pecado, mas Jesus veio com esse propósito, nos reconciliar de volta com Ele, te trazer de volta, te levar de volta ao plano original. Aleluia, oh glória a Deus. Ele criou o Michel com um propósito. O inimigo tentou tirar, mas Jesus veio e Ele é mais forte. Ele te leva de volta ao original. Foi assim com cada um, com o Ronaldo, aleluia, com o Gabriel, com o Levi, a Zíbia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Jesus, Ele está te levando, e Ele está te levando a esse entendimento. Não se resume a isso aqui, não se resume às coisas visíveis, aos seus planos a respeito da sua vida, ao que você tem sonhado a seu respeito. Deixa Ele te levar para o plano original, lá no princípio. Deixa Ele fazer você ser segundo a imagem e semelhança dEle. Aleluia. Por isso Jesus é o primogênito. Aleluia. Por isso Ele é o modelo, o qual nós imitamos. Porque o plano de Deus, o que Deus pensou para mim, para você, para Adão e Eva, para a humanidade, foi corrompido pelo pecado, pelo engano. Jesus, então, o plano, o pensamento inicial, Ele se tornou carne. Ele se tornou a realidade. E Ele veio viver esse plano original. Ele veio demonstrar. É isso que a palavra diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. A imagem e semelhança de Deus que nós fomos criados, nós mesmos deixamos de conhecer porque não temos agido como imagem e semelhança de Deus, mas Jesus veio tornar isso conhecido. E Ele vai além dele tornar isso conhecido, Ele abriu de volta o caminho para eu e você voltarmos ao nosso plano original, voltarmos a sermos imagem e semelhança. Então, o que separou o homem de Deus do seu plano original, desse pensamento original de Deus, foi o pecado.
Por isso João, que a gente leu, ele não era a luz, mas ele era a testemunha da luz. No versículo 29 diz: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Jesus, o Cordeiro de Deus, ele veio tirar o pecado do mundo. E eu te pergunto, se tirou o pecado, o que mais pode nos separar de Deus? Sem o pecado, nada pode nos separar de Deus. Aleluia. E aí você vê o amor de Deus vindo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E Romanos 8 vai dizer para nós: quem nos separará do amor de Deus? Será montanhas ou vales, anjos ou demônios ou qualquer outra coisa? Nada poderá nos separar do amor de Deus. Aleluia, o obstáculo foi removido. Glória ao nome do Senhor Jesus. Versículo 32, João 1. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Louvado seja o Senhor. João, que já era um cumprimento de promessa, de palavra, a voz que clama do deserto, a testemunha da luz, ele testificou, ele disse: me foi dada uma palavra, eu vou batizar, e aquele que eu batizar, sobre aquele que eu batizar, que descer o Espírito, este é o Filho de Deus. E aqui João testifica: eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Portanto, Jesus, o Verbo, a palavra, que morreu no meu e no seu lugar, ele veio te levar para o seu plano original de volta. Ele veio te dar o exemplo. Ele veio viver o plano original. Ele abriu o caminho de volta, e eu e você podemos hoje nos tornar de volta filhos de Deus. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O filho significa o quê? É aquele que tem a genética do Pai. É aquele que foi concebido pelo Pai. Aleluia. Você que foi concebido lá na eternidade, e o diabo tentou roubar essa realidade de você. Jesus, com seu sacrifício, ele abriu de volta o caminho, e ele diz: agora, se você crer, você volta a ser filho. Você vai ser novamente concebido na eternidade. O plano original do Pai é revelado de volta para você. E a vida que Ele planejou, que Ele escreveu para você, é totalmente disponível para você viver. Tudo o que você precisa, Ele já depositou dentro de você quando te criou. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Oh, louvado seja o Senhor Jesus. Com amor eu te digo aqui essa noite: não diminua o poder do Evangelho. Não diminua o amor de Deus, os propósitos de Deus para a sua própria vida. Não diminua o plano original de Deus para a humanidade. Nem também diminua o objetivo do sacrifício de Jesus na cruz, que não foi para nos dar uma vida abençoada aqui na terra. Não, vai muito além. E se você crê, aos que creem, lhes é dado o direito de serem chamados filhos de Deus, de ser aquele que é levado de volta ao plano original, de ter de novo um contato com a palavra, com o verbo, com o pensamento, com aquilo que Deus pensou a seu respeito, na sua infinita mente, na sua mente eterna. E se Deus é eterno, e se Ele te planejou para a eternidade, para viver com Ele.
para ser um com Ele, para ser a imagem e semelhança dEle. Louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Peço para a igreja fechar os olhos. Aleluia. Glórias sejam dadas ao Senhor Jesus. Se essa palavra falou com você aqui essa noite, se você quer ir além do que você tem vivido hoje com Deus, do que você tem entendido do Evangelho, da palavra, dos propósitos de Deus, saia do seu lugar e venha aqui à frente. O Pai quer derramar essa verdade no seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Se essa palavra falou no seu coração, se você está entendendo a graça do Pai sobre você aqui essa noite, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Não há apelo a você entregar a sua vida a Jesus, mas simplesmente, se você quer viver mais, se você quer ir além no Evangelho, se você quer ir além no que você tem feito aqui na terra, no seu trabalho, com a sua família, na igreja, se você está entendendo que Deus está te falando, coisas maiores eu tenho para você, meu filho, minha filha, saia do seu lugar. Eu creio que é uma noite do Pai tirar escamas dos olhos de pessoas aqui. Vem mais para frente aqui para não. Aleluia. O Pai pensou tanto a seu respeito, para você achar que se resume a um curso de faculdade, a uma empresa, a uma conta bancária, a um carro. Não. O Pai de eternidade pensou na eternidade a seu respeito. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu creio que tem mais gente. Não deixe nada de segurar, não. É para que o Pai revele os planos dele para você aqui essa noite. É isso que Ele quer. Ele quer dizer: meu filho, você vai andar por essa terra e vão olhar para você e falar: nossa, como ele parece com o Pai dele celestial, como ela parece com o Pai dela celestial. Tem algo sobrenatural na vida daquela pessoa. Aleluia. Sim, porque você teve um encontro de volta com o seu plano original, porque você foi reapresentado, reapresentada com os pensamentos de Deus. Aleluia. Lembra que a palavra diz em Isaías 55, se não me engano: os meus pensamentos são mais altos que os seus, e os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. O Pai quer te levar lá para cima. Ele quer expandir a sua mente, Ele quer expandir a sua visão aqui essa noite. Eu creio que o Senhor já está fazendo aqui. Que os pastores continuem orando aí, impondo as mãos. Aleluia. Fique atento nos próximos dias. Talvez cantando uma canção, numa leitura da palavra, no momento de oração, o Pai vai falar: minha filha, é isso que eu quero que você entenda. Não coloque limites para o que eu tenho para fazer através da sua vida. Seus amigos e amigas ao seu redor: minha filha, eu te amo. Minha filha, eu pensei muito a seu respeito. Eu penso muito a seu respeito. A palavra diz no Salmo 139: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo.
Aliás, é esse Salmo 139 que fala que a gente não pode fugir de Deus. O Pai está falando aí, eu penso em você 24 horas por dia. A cada segundo eu tenho pensado coisas a seu respeito. E você tem vivido a sua vida sem buscar o significado em mim. Eu que sou a fonte, eu que sou o seu Criador. Eu que desenhei os propósitos para você. E eu estou pensando em você o tempo todo. Se fôssemos contar os pensamentos de Deus a nosso respeito, seriam mais do que os grãos de areia. Olha o tanto que o Pai pensa a seu respeito. Aleluia. É noite de você voltar a buscar nele todo o significado da sua vida. Você voltar a buscar nele os propósitos, os objetivos, entender que tudo na sua vida veio dele, e por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Os irmãos que estão aí, estenda as mãos para cá, ore pelos irmãos aqui na frente. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra, Senhor, de revelação, Pai. Porque a palavra, o verbo, é algo que vai muito além, Senhor. Os teus pensamentos a nosso respeito são mais do que os grãos de areia, Pai. Senhor, e nós queremos viver tudo que o Senhor tem pensado a nosso respeito. Pai, eu te peço no nome de Jesus, vem quebrar aqui, Senhor, pensamentos de medo, de covardia, de aprisionamento espiritual e mental. Senhor, vem quebrar correntes, Senhor, que tem aprisionado almas dos teus filhos e filhas aqui, que decidiram crer no coração. Eu creio em Jesus, Jesus o Filho de Deus. E a você foi dado o privilégio de ser chamado, chamada filho, filha de Deus. E o filho busca no Pai a paternidade, busca do Pai o destino, o objetivo, o propósito. E tudo isso o Pai tem aberto para revelar para você. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Adore ao Senhor, cante, exalte.
reconciliação que você precisa, que você quer, que você tem pedido, vai acontecer na hora que você se reconciliar completamente com o Pai. Na hora que você se ligar e voltar totalmente para o plano original, vai fluir o amor, vai fluir o perdão. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Não aceitamos que roubem de nós todo esse poder, toda essa graça, todo esse amor do Pai, e nos levar de volta ao plano original, à nossa essência. Aleluia. Você é a imagem e semelhança do seu Criador, do seu Pai. Você é nascida dele. Você é nascido dele. Fala para o teu irmão do seu lado. Você é a imagem e semelhança do Pai. Nós somos a imagem e semelhança do Pai. Aleluia. Não deixe que nada nem ninguém roube essa verdade. Apenas comece a viver isso. Comece a praticar isso. Essa é a sua vida. Essa é a vida eterna. Isso é o que Jesus conquistou para você na cruz. Vai muito além de bênçãos materiais. Vai além até de curas sobrenaturais. Diz respeito à essência na qual você foi criado. Façamos o homem. O Pai falou para você: agora eu vou fazer meu filho. Aí ele disse o seu nome. Ele te planejou, ele te criou. Louvado seja o Senhor Jesus. Dá uma salva de palmas ao único que é digno. Toda honra, toda glória, todo louvor. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vou pedir para a igreja fechar os olhos. Orar comigo aqui. Eu quero, antes da gente partir para o encerramento, quero perguntar se tem alguém no nosso meio que quer tomar o passo inicial dessa caminhada. Talvez você nunca declarou no seu coração: eu creio em Jesus. Eu creio, Ele é o Filho de Deus. Eu quero viver como a palavra diz, aqueles que creem, porque Jesus veio para os que eram dele, e na verdade tudo era dele, porque tudo foi criado nele, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu quero perguntar se tem alguém aqui essa noite que quer receber Jesus como Filho de Deus, declarar: eu creio nele. Ele vai te dar esse privilégio hoje de ser chamado Filho de Deus, Filha de Deus. Se você quer tomar essa decisão, levante sua mão no seu lugar. Eu quero orar por você. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ou se você estava afastado, afastada por situações na vida, por decepções, por lutas, coisas te afastaram, e hoje o Pai está te chamando para reconciliação. Vamos dar salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vem aqui, aleluia. Glória a Deus, você é uma filha de Deus, amém? Aleluia. Se tem alguém que quer voltar para os braços do Pai de amor, se reconciliar, renovar a sua aliança com Ele aqui essa noite, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Aleluia. Volta, o Pai está de braços abertos. Tem mais alguém? Tem alguém que quer declarar Jesus como Senhor da sua vida? Ou renovar uma aliança que estava ofuscada, estava apagada, e você entendeu, justamente hoje o Pai te trouxe para ouvir essa palavra. Volte, mas não volte diminuindo o poder da minha palavra do Evangelho. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aplauda mais forte, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tem mais alguém?
Volta, simplesmente volte. Receba tudo que o Pai tem para você. É um plano, um sonho, e Ele tem pensado a seu respeito. Glória a Deus. Se não tem mais ninguém, nós vamos orar. Amém? Mas se tem alguém, te dou essa chance. Venha para os braços do Pai. Renova essa aliança com Ele. Recomeça tudo. O Senhor, Ele declara: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Jesus veio tirar o pecado. Aquilo que te separava, o Senhor Jesus removeu. Aleluia, glória a Deus. Estenda as mãos para cá então, toda a igreja. Se não tem mais ninguém, vamos orar. Senhor, nós te louvamos e agradecemos, Pai, pelos teus filhos que estão reconciliados contigo aqui nessa noite. Teu filho e a tua filha, Pai, e eu te peço, no poder do nome de Jesus, Senhor, que a eles seja revelado, Senhor, todo o teu plano original para eles, todo o propósito, Senhor, todo o dom. Oh Pai, tudo que o Senhor tem sonhado, tem pensado, tem planejado, que o inimigo tem roubado, Senhor, da realidade deles, nós declaramos que cai por terra agora, no nome de Jesus. Que seja revelado, que escamas que cobriam seus olhos espirituais sejam removidas agora. Oh Pai amado, oh Senhor Jesus, oh Pai, que o Filho Jesus seja revelado a eles como plano original, como propósito, como modelo de vida. Oh Senhor, que o Teu Espírito Santo venha transbordar sobre eles, nos capacitando a viver a plenitude dos Teus planos para os Teus filhos. No nome de Jesus, Senhor, nós pedimos, nós declaramos e nós agradecemos. Amém. Aleluia. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. Eu quero te dar ainda muito mais. Eu quero te dar ainda muito mais. Apenas esqueça o plano natural onde você vive. O que eu te dou no sobrenatural. E se transforma no natural para que seja bênção aqui na terra. Não para você, mas para outros. Para que através do que eu tenho te dado, vidas sejam alcançadas, vidas sejam transformadas, o Evangelho seja pregado. Se você entender isso na plenitude, eu tenho muito mais para te dar. Eu tenho coisas ainda maiores, empresas ainda maiores. Mas entenda, é para a glória do meu nome. Aleluia. Oh, louvado seja o Senhor. Igreja, não sei para quem foi, mas receba essa palavra, se você sente no seu coração. E para todos aqui eu digo, tudo na sua vida é dele, por ele e para ele. 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 Você acorda, você levanta, dele, por ele e para ele. Nele você subsiste, nele nos movemos e existimos. É nele. Aleluia, que o Senhor Jesus seja totalmente exaltado e glorificado plenamente nas nossas vidas. Posso ouvir um amém?
Aleluia, louvado seja o Senhor. Aplauda mais uma vez. Glória a Deus, aleluia.